Seja muito bem-vinda ao primeiro capítulo do meu audioblog. O que seria isso, né? Da onde que tu tirou essa ideia? A minha ideia é poder vir aqui e ler os textos do meu Substack para você que tem preguiça de ler um livro, de ler um texto, de ler uma legenda mais profunda. Eu vou ler aqui para você e você pode escutar e aprender e absorver e refletir junto comigo as questões que eu trago em cada uma dessas cartas. E eu vou deixar aqui embaixo, aqui no link, o meu Substack, caso você também seja uma pessoa profunda, que gosta de escrever, que gosta de ler, você pode se inscrever, assinar lá e toda semana receber textos novos na sua caixa de e-mail também. Então, para esse primeiro vídeo, eu escolhi um assunto que eu vejo, ainda mais nessa época, né, de Black Friday, é uma questão muito oportuna. Por quê? Porque a gente está sempre buscando o próximo milagre, né? Aquilo que vai nos salvar, como se a gente precisasse ser salvo. E aí eu fiquei refletindo muito sobre a minha história. Eu tô indo agora para minha quarta transição de carreira. E ano que vem eu vou fazer 44 anos. Eu ainda nem acredito quando eu falo isso em voz alta. Até semana passada eu jurava que eu tinha 42. Eu não sei, mas não era porque eu não queria ter essa idade, mas eu realmente, assim, sei lá, eu deletei da mente. Eu entendi que eu tinha 42 e botei aquilo na cabeça e falei, não, ano que vem eu vou fazer 43. Como se fosse mudar alguma coisa, mas eu não sei por que que isso aconteceu. Até que eu me dei conta e parece que caiu uma bigorna na minha cabeça que eu vou fazer 44 anos. Eu não sei se é porque tá mais perto de 45 e daqui a um pouco quase 50 e começa a dar um nervoso, que eu tenho muitos sonhos ainda para realizar e tô começando uma quarta carreira. E aí, sobre essa reflexão, por que eu decidi escrever, né, esse texto? Porque isso aqui não tem lá no Substack, tem o texto apenas, então você ainda vai ter essa reflexão. Eu comecei a pensar quando muita gente começou a vir atrás de mim e me perguntar assim: Xi, tu não faz mais bolo? Posso encomendar? Será que tu não abre mais sessão? E eu ficava olhando assim. E é sério, a impressão que eu tinha é que foi em outra vida, que eu fui confeiteira em outra vida, que eu tive doceria em outra vida. Parecia tão distante que eu fiquei me questionando assim, gente, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui na minha história. E aí eu peguei um caderno e comecei a escrever várias coisas. E dessas coisas eu fui percebendo outras coisas, fui tendo clareza, fui alcançando algumas informações que eu não tinha me dado conta. Por quê? Porque a gente não para pensar. A gente segue a vida, a gente só vai no flow, a gente só sai ali apagando incêndio, a gente não para sentar e nos ouvir. E quando a gente escreve, a gente consegue nos ouvir duas vezes. É o que muitos psicólogos e analistas fazem. Você blá 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 o escassachê e ele te devolve o que você falou e você, entendi. Não estou criticando os psicólogos, até porque estou me formando, né, como terapeuta. Mas o que eu quero dizer pra você é que quando você vai no psicólogo, você tira esse tempo pra você, pra se ouvir. E quando você não vai, você precisa de algum jeito tirar esse tempo também. Então eu quero ler com você esse audioblog de hoje, que é o nosso primeiro. Não sei se vai dar certo, se vocês vão gostar. Não vou pedir para me seguir, me segue se tu quiser. Você é livre, somos mulheres 40 a mais, adultas. Não tenho que colocar gatilhos aqui. Me segue, se inscreve no canal. Isso é coisa para adolescente, né? Somos todas adultas. Faça o que você quiser. Você é livre para tomar suas próprias decisões, tá bom? Então, assim, ó. Pela primeira vez, escolhi uma profissão por vontade. Estou gripada. E não por necessidade. Mas Maslow já sabia disso. Sábio, né? E eu levei mais de 40 anos para me dar conta. É o que eu estava contando para vocês agora aqui, né? Porque tudo que for genérico vai te manter no mesmo lugar. O lugar onde você permanece confusa, perdida, infeliz e sem resultados. Calma, leia até o final que você irá entender como mudar essa realidade. O dia 13 do meu Diário da Consciência fez eu me sentir o próprio coiote fugindo do Papaléguas. Aqui, gente, quero que vocês entendam. Quando a gente vai anotando reflexões, e eu tenho assim, diversos cadernos aqui sempre à minha mão, eu faço todos os dias a morning pages, e é uma coisa assim que durante o dia eu vou anotando também as minhas ideias, o que eu sinto, o que eu penso e tudo mais.
E depois eu junto isso tudo, né? Faço o milkshake ali gostoso e escrevo as cartas. Eu tenho um diário da consciência. Que ele é? Ele é um e-book de 30 dias. Não, eu não vendo, tá? De 30 dias, onde tem várias perguntas direcionadas e terapêuticas para te ajudar a ter clareza, para te ajudar a encontrar respostas que na correria do teu dia a dia tu não consegue encontrar. E por isso que provavelmente você se sente muito perdida, muito confusa, exausta, sobrecarregada, diminuída. Você se compara, você não consegue enxergar o seu valor. E na verdade, esse e-book eu não vendo, mas eu presenteio as pessoas que adquirem o meu livro Minhas Memórias. Que sim, no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre esse livro. Mas se você quiser saber mais, por enquanto, me segue aqui no Instagram, que também tá aqui embaixo o link, e aí você vai ter mais informações sobre isso. Mas aqui. Eu fui tendo muitas clarezas com o meu diário da consciência, porque eu também vivo aquilo que eu passo para as pessoas. Eu não só crio e eu passo, aquela coisa que, né, tipo assim, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Comigo isso não existe. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ouro. E daí eu botei que no dia 13 caiu essa bigorna, que foi nesse dia que a pessoa me pediu o bolo e eu fui escrever sobre isso e começou a vir assim, ó, um turbilhão de coisas, uma chuva de meteoro em cima de mim. Eu comecei a refletir. E a primeira pergunta que eu me fiz foi essa aqui, ó. Onde estava minha autoconsciência todos esses anos? Tudo começou com uma pergunta simples: o que eu queria ser quando crescer? A verdade é que eu não lembro de nada. Talvez minha mãe se lembre de algo, mas realmente não lembro nem dela citar que eu falei algo sobre isso, nunca. A única lembrança que eu tenho em relação a isso é de quando eu tinha 14 anos. Minha prima tinha passado na Federal para Arquitetura e eu adorava muito ela, tá? E eu adoro ainda, só que a gente tá distante. E eu pensei em ser arquiteta também. Maria vai com as outras, né? Que fala adolescente. Normalmente é assim, né? Adolescentes não me julguem, é verdade, tá? Quando vocês crescerem, vocês vão conseguir entender e olhar para o passado que é assim mesmo. Passou em dois tempos essa vontade, pois precisava de muita matemática. E eu sempre me vi como alguém de humanas. A carinha aqui, ó. Comecei por acaso na hotelaria. Mais uma vez, Maria vai com as outras, tá? Já contei essa história numa outra carta, mas já que vocês estão aqui e a gente vai começar a ficar íntimo, eu vou te contar também. Uma amiga minha, eu terminei o segundo grau, eu não sabia o que queria fazer da vida, eu ia tirar um ano sabático, sei lá. E uma amiga minha falou assim: Xi, eu vou fazer o vestibular pra hotelaria, tu não quer fazer comigo? Pra gente ir juntas lá fazer a prova, porque eu não quero ir sozinha. Aí eu pensei: tá, né, vamos lá, né? Porque, tipo, dois, não sabia dizer não naquela época, hoje em dia eu sei, é muito maravilhoso dizer não. E aí eu fui. Só que o que aconteceu? Ela não passou. Ela que fazia cursinho, que estava se esforçando, estudando para aquilo, ela não passou. E eu passei. De cara, não sei como, tá? Eu não fiz, eu não estava estudando, não era nem o meu objetivo. Eu passei. Como eu passei, eu decidi fazer a faculdade de administração hoteleira. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, tu vai ler minhas cartas aqui no Substack, tá? Vai lá clicar, ou talvez eu leia essa carta um dia aqui no nosso audioblog. Seguindo, a maternidade e os boletos da vida adulta nos trazem a realidade, né? É verdade, né, amiga? Mas sempre fiz bem o meu trabalho. Crescia, ajudava as empresas a crescerem também. Era uma boa gestora de equipes, trazia muitos resultados e aumentava as vendas por onde passava. Sou uma pessoa adaptável, resiliente e dedicada. Nunca me vi como uma funcionária, mas sempre parte da máquina que faz a empresa girar. Fica a dica, porque se tu trabalha no CLT e tu quer crescer, essa aqui é a dica essencial, tá? Sempre empreendi nos meus cargos. É. Eu até botei aqui também, ó. Aliás, se você é CLT, isso é algo para refletir caso o seu objetivo seja crescer na empresa. Para tu ver como é verdade, eu nem tinha lido e te dei o mesmo conselho. Tia véia é assim, né? A gente tem os mesmos conselhos, porque a gente sabe que é verdade, porque a gente viveu aquele negócio. Eu não li num livro, eu não comprei num cursinho, eu não tenho 20 anos, eu vivi essa história, eu tenho bagagem para te provar o que eu tô falando, né? Na psicologia, trazendo o meu lado mais terapeuta aqui para vocês, a pirâmide de Maslow explica por que tantas de nós permanecem em lugares que já não cabem.
Primeiro, garantimos as bases, necessidades fisiológicas e de segurança, salário, teto, previsibilidade. Depois, corremos atrás de pertencimento e reconhecimento, ser vista, ser boa, ser promovida. Só então, no topo, vem a autorrealização, fazer por vontade, sentido e verdade, e não apenas por necessidade. Não é sobre idade, é sobre estágio. Muitas mulheres de 40 ainda estão presas às camadas de baixo, não por incapacidade, mas porque a vida exigiu de vocês, né? E de mim também. A sensação de estar perdida vem exatamente desse descompasso. O coração pedindo topo enquanto a rotina nos ancora na base. É um saco, né, gente? Depois empreendi na confeitaria por necessidade de novo. Tinha mudado de estado pelo emprego do marido. Fomos parar na Serra Gaúcha. Ai, que delícia, que saudade. As vagas de hotelaria não valiam a pena na época. Era um formato bem diferente de Florianópolis, que era onde eu morava anteriormente. Em Floripa, eu já tinha um cargo de gerente comercial em uma rede de hotéis. Ótimo salário, boa comissão, um horário leve de segunda a sexta. Na Serra, o salário ofertado era muito baixo. Mesmo em cargos de confiança e os finais de semana eram obrigatórios, Deus me livre, tá? Eu não conhecia ninguém, o marido no emprego novo e uma filha estudando meio período. Ela tinha apenas 7 anos na época, né? Então ela precisava muito de mim. Eu não tinha uma rede de apoio, estava sozinha lá, né? E o marido trabalhando. Essa realidade profissional proposta não era compatível com a minha realidade na época, né? E isso me levou a 9 meses de depressão, porque eu vi que eu não teria um espaço na hotelaria lá. Porque a hotelaria na Serra, gente, vocês também não têm noção. E talvez vai vir gente aqui, hoteleiro, vai, né? Vai vir aqui falar que não, mas é uma escravidão. É bom para quem é turista, para quem trabalha, hum, nem tanto, tá? Eu cumpria minhas funções como mãe no automático, mas estava infeliz. Quantas vezes tu percebe que às vezes tu nem te dá conta que tu tá em depressão porque tu continua fazendo almoço, tu continua levando teu filho na escola, mas gente, mãe é isso. É mais forte do que nós. É como se a maternidade, ela meio que nos carrega. É uma coisa bem muito forte isso, mas eu acredito que só quem é mãe consegue entender o que eu tô falando nesse termo, né? E aí que eu estava infeliz, né? Mas eu era vista. E de repente eu me senti invisível, porque eu tinha todo aquele reconhecimento na hotelaria. Aí eu tava sem emprego, em casa, sem amiga, sem conversar com ninguém. Eu comecei a me sentir invisível. Ainda mais eu sanguínea, né? Que preciso falar, conversar. Comecei a ficar em depressão. E aí, não adianta, a gente acaba ligando muito pro nosso reconhecimento profissional, né? Hoje, principalmente nós mulheres, né, nesse século, nos últimos tempos, a gente se importa muito com isso. Parece que a gente só tem valor se a gente tá trabalhando. Não sei se tu já sentiu isso alguma vez, né? Tu sentiu? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia e ficar amiga. Então, após um sonho, sim, é verdade. Também já contei essa parte numa outra carta, se quiser, leia, tá? Eu decidi empreender na confeitaria A Louca. Era uma forma de ser útil, fazendo algo que eu já era boa, muito boa por sinal. Porém, só hoje eu vejo, não era a rotina de produção que me encantava. Como minha melhor amiga, que é confeiteira, sente. Eu amava mesmo era criar e ver as pessoas felizes, simples assim. Por isso, eu acho que o início da minha época na confeitaria foi a parte mais legal, sabe? Eu estava na fase de testes, de criação, de desafio como uma boa criadora. Quando tudo ficou estruturado, receitas validadas, os custos alinhados, um lucro excelente, marca forte desejada e muito copiada, por sinal, a confeitaria foi perdendo valor para mim, foi perdendo brilho e eu também fui perdendo parte de mim mesma. Não quer dizer que será igual com você, tá? Dependendo do seu temperamento, da sua personalidade, da sua linguagem do amor, talvez a parte que me fez perder o tesão seja a parte que mais vai te fazer pular de felicidade. Somos todos diferentes. Por isso, você precisa parar de comprar curso agora. Olha que texto bom para o mês de Black Friday. Eu vou te fazer economizar dinheiro com esse vídeo, tá? Até ter clareza de quem você é, o que te faz feliz, quem quer atender ou ajudar e aonde quer chegar. Porque tudo que for genérico vai te manter no mesmo lugar, lembra? O lugar onde você permanece confusa, perdida, infeliz, sobrecarregada e sem resultados. Cada pessoa é única, você é única. Entenda isso de uma vez por todas.
As regras e fórmulas do mundo são as mesmas para todos, mas como você segue, vive e aplica depende da sua vida, visão de mundo. Essa visão foi construída em toda a sua história, nos ambientes que você viveu e conviveu, nas etapas que você superou e também no DNA com que você nasceu. Você é um conjunto perfeito de imperfeições. Você nasceu perfeita para fazer exatamente o que precisa fazer para ser feliz e cumprir a sua missão. Se aos 40 a mais você sente um vazio estranho, comparação, pressa, culpa, ansiedade, é sinal de que o seu desejo interno já está batendo no topo da pirâmide, que é a sua autorrealização. Enquanto sua vida prática ainda opera nos degraus de baixo, o caminho não é pular etapas, é reorganizá-las. Fortalecer o básico, rotinas, limites, saúde, ajustar a camada social, relacionamentos que nutrem, não sugam, aprender a dizer não, amiga. Validar o seu valor, reconhecimento próprio, não só externo. O valor está em você. E direcionar energia com método para o que faz sentido. Viver por vontade e não por necessidade é sustentável. Quando a base está firme, ponto. É por isso que eu me empolgo, gente. É por isso que tantas mulheres se sentem tristes e incapazes, porque foram brilhantes sustentando o mundo, mas esqueceram de sustentar a si mesmas rumo ao topo. Mas aí você cresceu, esqueceu e se perdeu de si mesma no caminho, né? Você não precisa esperar 20, 30 anos da sua vida para conseguir olhar para trás e ligar os pontos. Você pode ter clareza hoje, através do dossiê de marca obra-prima. Ih, já comecei vendendo aqui? É isso mesmo? Tem nem agenda, meu Deus. Mas vamos lá, vou terminar de ler. Eu precisei percorrer toda essa jornada, investir em coisas inúteis. Quantas coisas inúteis, gente do céu, sério. Eu podia ter o meu carro dos sonhos, aquele lá que custa, sei lá, uns 500 mil reais. Quanto curso e mentoria, porcaria, que eu torrei meu dinheiro. Porque eu não tinha essa clareza, essa maturidade que eu tenho hoje, que eu desejo pra você, minha amiga, 40 a mais. Essa carta tem tantas camadas que seriam necessárias mais umas 10 para aprofundar cada detalhe. E ainda virão, tá? A começar pelo fato de que te contei sobre o quanto eu era boa em tudo que me determinava a fazer. Se por um segundo você achou que isso sou arrogante, nossa, nós realmente precisamos falar mais sobre isso. Em breve eu vou atender como terapeuta, então se tá com esse problema, amiga, já deixa o teu contato aqui que eu te chamo, assim que estiver disponível. Aliás, esse é um ponto importantíssimo que eu já tinha conquistado e fui perdendo ao longo do tempo, pelo próprio ambiente que eu me colocava, tá? E olha, não foi nada fácil reencontrar essa minha autoconfiança. Voltando ao título dessa carta, te contei que, pela primeira vez, estou começando uma nova profissão por vontade, missão, e não por necessidade. É libertador demais. Eu me sinto animada, eufórica e muito feliz. Não vejo a hora de poder te contar essa novidade. É que na época, né? Mas agora eu já te contei aqui, né? Você já conseguiu perceber nas entrelinhas das últimas cartas ou em todo o meu conteúdo ultimamente? Me conta aqui o que que você acha que é. Aí eu criei uma brincadeirinha com as pessoas lá que eles tinham que adivinhar e tal, né? Qual o que que era essa novidade. Então, já posso contar aqui pra ti que essa novidade é essa mesmo, né? Que eu estou me formando como terapeuta. E aí eu que já quero trazer uma reflexão final sobre isso pra tu pensar numa coisa que eu tenho certeza que tu já passou na tua vida ou que tu tá passando agora. O que tu acha que é? Duvidar de si mesma. Síndrome da impostora maldita dos infernos que fica batendo na nossa cabeça o tempo inteiro. Quando eu comecei a pensar no valor que eu começaria as minhas consultas, tô abrindo aqui assim, ó, gente, o nome disso aqui é livro aberto, tá? É o nome do meu blog, então é um dos meus valores mais fortes é a verdade. Então você vai ver aqui a verdade, na lata, nua e crua, sem filtro. Então, assim, quando eu comecei a pensar, né, o valor que eu vou começar a cobrar na consulta, a primeira coisa que veio o quê? Síndrome da impostora. Começa barato, R$ 200, R$ 100. Por quê? Porque tu tá recém te formando. É como se eu... Sabe aquela história do anjinho e diabinho aqui? Assim. Aí o diabinho sempre querendo nos colocar pra baixo, né? A síndrome da impostora ali, querendo nos diminuir, querendo fazer com que a gente não enxergue o nosso valor.
E daí ela me dizia assim, eu mesmo falando pra mim mesma, né? Tá começando. Começa cobrando barato, porque tu ainda não tem anos de experiência e tudo mais. E até, é claro que a experiência nos torna melhores. Só que a gente pensa que um outro diploma, um novo diploma, né? Eu tô fazendo uma formação e uma pós-graduação. É como se a gente estivesse começando do zero. E isso aconteceu com a gente, mulheres mais velhas, né? Que não somos novinhas, milionárias por aí, que tem já o dom da internet, o dom de falar, de ser blogueira, de influenciar o outro. A gente, quando veio a pandemia, que a gente teve que mergulhar na internet, a gente entendeu que estava começando do zero. E aí a gente teve essa síndrome da impostora tão forte que a gente se diminuiu. E quando a gente se diminuiu, a gente esqueceu toda a nossa bagagem atrás. Tudo que faz ser a gente quem a gente é. Toda a nossa autoridade está na nossa história que a gente construiu. E aí, essa síndrome da impostora quis dizer isso pra mim, né? Que eu tinha que começar barato. Até que um dia, o meu anjinho aqui, a minha autoridade, quando eu fui rever, ler, né, a minha história e ler aqui a minha autobiografia, eu comecei a me dar conta que não, eu posso estar começando nessa quarta carreira, recomeçando uma vida profissional de um ponto de diferente, mas nada disso anula toda a jornada que eu já tinha caminhado antes, né? Eu já tô lá na frente. Todas as experiências que eu tive de vida me tornam uma terapeuta melhor. Porque é a mesma coisa que eu ser uma psicóloga de criança, eu não tenho filho. Ah, mas tem várias, tem. Acho bem esquisito, porque no fundo, gente, por mais que ela tenha técnica, eu estudo, na prática, quando a gente sente a dor do outro, quando a gente sabe a dor do outro, a gente realmente consegue compreender o que a pessoa está sentindo, então a gente consegue ter muito mais empatia por aquela pessoa. E aí eu entendi que a minha bagagem não me faz estar começando, porque provavelmente eu posso ser melhor que uma pessoa que está ali fazendo o mesmo tipo de terapia que eu escolhi há 10 anos já. Porque eu sempre fiz isso com as pessoas, só não cobrava nada, né? Era de graça, não ganhava um real. Mas agora, quando a pessoa vier querer desabafar comigo, eu vou dizer assim, ó, toma o meu cartão. Porque a gente aprendeu, né? Quando a gente chega no topo da pirâmide, a gente aprende a autorrealização, a gente começa a se valorizar, a enxergar o nosso valor. A gente provavelmente já deveria saber dizer não, né, amiga? Se vocês não aprenderam ainda, em breve, né? Vamos agendar uma consulta para ajudar nisso aí. Porque hoje eu falo que é uma beleza e não fico culpada. Porque também não adianta tu falar dizer não e ficar, meu Deus, eu falei que não, ela vai me odiar, vai, nunca mais que ela vai falar comigo. O efeito dentro de ti, quando tu diz um não e tu te culpa, é a mesma coisa que se tu dissesse um sim. Ele faz exatamente a mesma coisa contigo. Te coloca aqui, ó, lá debaixo do fiofó do cachorro. Então, esse é o meu primeiro vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou e quiser dar um like ali, é legal. Mais mulheres 40 a mais vão assistir, talvez possa ajudá-las também. Mas provavelmente você só vai fazer isso se você for uma pessoa legal, que tem empatia pelo próximo, que quer que as suas amigas vão bem. Aliás, isso é uma coisa bem interessante para eu trazer aqui. Outro dia eu posso até conversar mais sobre isso. Eu, a minha irmã, a minha mãe, eu vejo como a minha filha e a gente vai, e a gente ensina aquilo que a gente é. Não adianta eu falar para minha filha quem ela deve ser. Ela tá vendo quem eu sou. Filha, não mente. Eu sou uma baita uma mentirosa. Ela vai ser uma mentirosa também, né? Enfim. Eu nunca tive ciúmes das minhas amigas, eu sempre quis o melhor. Se a minha amiga ia pra uma festa, isso desde cedo, tá? Na adolescência, e tava com uma roupa que não tava favorecendo ela, e ela falava assim: Ah, o que que tu achou, amiga? Não, tá bom, não. Troca a calça, troca a blusa, essa sombra não ficou bem em ti. Por quê, gente? Porque eu acho que nós mulheres, e não sou feminista, tá? Já deixo bem claro aqui, não sou feminista. Sou a favor do casamento, do amor, da família, da base familiar, sou a favor disso. Mas se tu não é, tá tudo certo também, tá? Eu não tenho problema. Acho que cada pessoa, que nem eu falei no início, é adulta e sabe da própria vida. Não me enche o saco, que eu não encho teu saco. E é assim. Se cada um cuidasse da própria felicidade, todo mundo seria feliz. Ao invés de caindo no Instagram das pessoas lá, no Threads, no Raio que Parta, ficar comentando coisinha ruim.
na casa dos outros. Pra mim, tu ir no Instagram de alguém ou na casa de alguém assim e comentar alguma coisa ruim é a mesma coisa que tu entrar na casa de uma pessoa lá e querer cagar na sala, gente. Por favor, né? Respeito a gente precisa ter. E é bom e conserva os dentes, né? Já dizia meu pai e minha mãe. Então, gente, eu nunca tive isso. Então, assim, eu sempre quis que minhas amigas crescessem, fossem bem e prosperassem. Sempre que eu pudesse ajudar, eu fico feliz quando elas estão bem, quando elas estão felizes. E eu te digo uma coisa, quando você tem esse pensamento, você prospera, porque quando você não quer compartilhar aquilo que você aprende, Deus te deu para que tu possa compartilhar, porque se for para morrer contigo, tu vai acabar definhando. Nossa, tem tanta dica aqui que eu tô me sentindo até uma avó. Sabe vó que dá aqueles conselhos assim, né? Que ai, não come melancia não com leite, aquelas coisas assim, enfim, né? Mas esse foi o primeiro vídeo. Se gostou, curte. Se gostou muito e tem uma amiga que precisa ouvir alguma coisa que eu falei aqui, tu encaminha para aquela amiga o link no WhatsApp, no Instagram, onde for, no Substack. E era isso. Até o próximo vídeo. Beijo.